Muito bom dia, nação. Logo cedo, na manhã desta quarta-feira, já estamos aqui trazendo as notícias e informações do Flamengo para vocês. E tem muitas notícias para vocês hoje aqui no nosso canal, como, por exemplo, a chegada do técnico Tite. Sabemos que a demissão do técnico Jorge Sampaoli é uma questão de tempo. Talvez nas próximas horas o Flamengo já deve anunciar essa demissão, principalmente porque ontem, na terça-feira, na parte da tarde, o clima esquentou no Ninho do Urubu. Isso porque os jogadores já estavam esperando a demissão do técnico Sampaoli, mas ele estava no Ninho do Urubu e realizou até o treino do Flamengo. O clima está quente no Mengão. E vamos analisar a imprensa esportiva, trazendo todas as informações, as negociações entre Flamengo e Tite. Eu gostaria que você chegasse já participando aqui do nosso canal, escrevendo nos comentários para você quem deve ser o novo técnico do Flamengo. Deixa o seu like é importantíssimo para fazer esse vídeo chegar a outros torcedores, para que eles venham aqui também, assistam o vídeo e escrevam nos comentários a sua opinião, quem deve ser o novo técnico, a sua talvez indignação contra a diretoria do Flamengo. E se você não é inscrito no canal, eu convido você a fazer parte, se inscrevendo, ativando o sininho das notificações, assim sempre você estará recebendo as notícias e as informações do Flamengo. Vamos bater uma meta juntos de 2.000 likes para esse vídeo. Eu preciso da força da torcida do Flamengo, tá certo? Crédito desse vídeo, vou deixar o canal da ESPN Brasil, ao canal do João Guilherme, ao canal do Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Vamos então analisar as últimas notícias do Flamengo. Do Flamengo, que por enquanto oficialmente segue com Jorge Sampaoli, mas o Tite está na mira. Pedro Henrique Torre. O Flamengo se reapresentou na tarde desta terça-feira no Ninho do Urubu, ainda com Jorge Sampaoli como treinador. Ele é considerado um técnico virtualmente demitido internamente no CT rubro-negro, tanto pelos pares do técnico, que acreditam que a saída é irreversível. A questão é quando isso vai ocorrer. Na gestão de Rodolfo Landim, o modus operandi, a maneira de agir da diretoria do Flamengo é primeiro engatilhar, acertar o sucessor, para aí sim oficializar a saída do atual comandante. Isso está sendo feito. O Tite é o nome preferido da diretoria para ser o atual sucessor. O técnico comandou a seleção brasileira nas últimas 2 Copas do Mundo, sendo convencido aí a quebrar uma promessa ali feita à sua família e voltar ainda em 2023, seduzi-lo ali com a promessa de que vai comandar uma reformulação para 2024. Esse ano teria que classificar o Flamengo para a Libertadores do próximo ano. Sampaoli tem uma multa de cerca de 2 milhões de euros, em torno ali de 10 milhões de reais. Isso vem sendo discutido, o Flamengo acredita que pode pagar e aí ele demitiria o treinador. São situações complicadas, difíceis, que acontecem recentemente. Por exemplo, no ano passado, 2022, o Paulo Souza esteve também virtualmente demitido antes da partida contra o Red Bull Bragantino, e aí ficou um tempo ali sabendo que iria sair até o Flamengo acertar com o Dorival. Aí sim ele foi demitido. Então são dias de suspense, fôlego preso no Ninho do Urubu até definir essa situação, se sai mesmo Sampaoli e se chega Tite para comandar o Flamengo para os próximos meses e aí ter essa sequência de trabalho. Vamos lá, mesmo informações do Pedro Ivo agora. Mesmo sem demitir o Sampaoli, o Flamengo tem conversas iniciadas para ter Tite como seu novo treinador, segundo apurou a reportagem da ESPN, porém, tudo é tratado com calma por ambos os lados. O clube entende que a conversa com o Tite precisa ser bem detalhada, assim como o planejamento tratado como delicado para o ano de 2024, até porque o Flamengo não tem garantia de jogar a Libertadores. O que já é certo é que o comandante traria consigo 3 nomes para sua comissão técnica: Kleber Xavier e Matheus Bach como auxiliares e o Fábio Maceridian como preparador físico, o trio que acompanhou o técnico na passagem pela seleção brasileira e pelo Corinthians. Apesar de ser uma decisão já tomada internamente, mas ainda não definida com o treinador, a demissão de Sampaoli não foi anunciada e o motivo é um só: a não confiança em um possível interino. Alex, vamos combinar. Primeiro, que situação constrangedora. Sampaoli dando treino, sabendo que a diretoria já busca um substituto,
Mais uma vez isso acontece no Flamengo, já tinha acontecido na saída do Paulo Souza, isso se repete, é algo que a diretoria poderia evitar. Se a diretoria tivesse demitido o Sampaoli antes do segundo jogo contra o São Paulo, não seria absurdo nenhum, porque o time não dá respostas com o Sampaoli. Agora, arrastar dessa maneira, aumentar o constrangimento, até para os jogadores, é algo desnecessário. A diretoria do Flamengo poderia ter evitado isso. Sobre o Tite, é óbvio que é sedutor receber uma proposta, uma sondagem do Flamengo. O Tite olha para o investimento que tem o clube, a equipe mais popular do país, tudo que gira em torno do Flamengo. Esse é um pacote muito interessante para um treinador. Só que, por outro lado, o Tite, ao sair da seleção, ele ganhou um outro status. Tanto é que o primeiro objetivo era tentar treinar um clube na Europa, dar esse salto na carreira, e ele agora olha para o mercado nacional novamente. Mas o Tite, por tudo isso, pelo perfil de técnico que tem, merece um trabalho de médio e longo prazo. Um projeto parecido com o que o Vojvoda tem no Fortaleza ou o Abel Ferreira tem no Palmeiras. No Flamengo, eu vejo como algo muito difícil de se alcançar. Um técnico ter estabilidade, a capacidade de tocar um projeto. Então, para o Tite, eu vejo como um passo muito arriscado assumir o Flamengo nessas circunstâncias. Primeiro, porque a temporada ainda não acabou, o Tite vai pegar esse rojão com a possibilidade do time ficar fora da Libertadores, porque ela existe. É remota, claro, o Flamengo tem qualidade para dar a volta por cima, um técnico com um novo ambiente pode fazer com que o time crave essa vaga direta para a Libertadores? Pode, mas é uma situação difícil. E dependendo do desempenho, o Tite já pode chegar para 2024, de certa forma, pressionado. O torcedor do Flamengo pode olhar e falar, não entregou, a mudança não foi tão imediata. E essa mudança é complexa. Envolve até reformulação de elenco, ver qual jogador vai ficar ou não para o ano que vem. Então, não é fácil. E pensando na diretoria do Flamengo, que geralmente não tem paciência, não banca um projeto esportivo, esse passo se torna ainda mais arriscado. Até porque no ano que vem tem eleição no Flamengo. A diretoria já está se movimentando nos bastidores para uma possível continuidade, um aumento do mandato do presidente Landim, briga nos bastidores. O Tite está disposto a encarar isso? O Tite sabe dessas circunstâncias, então, sabendo onde pisa, sabendo o que vai enfrentar, e ele evidentemente olha para trás os treinadores que passaram pelo Flamengo e sabe que o sarrafo é muito alto, pelo menos de uma diretoria que não conseguiu se profissionalizar no departamento de futebol, que não tem um projeto muito delineado no aspecto esportivo. Então, por tudo isso, pensando do lado do Tite, o que parece ali ser o canto da sereia pode se transformar numa frustração ou até mesmo num passo arriscado pelo momento de carreira em que ele está. E o Tite é o nome mais provável no Flamengo, tá? Aí a informação não é suposição. Falei com pessoas fortes no Flamengo. O Flamengo já procurou o Tite, tá? Já teve a procura. O Tite é o foco do Flamengo para esse momento. É o Tite, eu acho o nome mais... É o ideal pro Flamengo? Não. Eu esperaria o Jorge Jesus. Mas a informação que eu tenho é que tem já procura pelo Tite e que o Tite já estaria disposto a aceitar voltar a trabalhar no Brasil antes do que ele previa. Ele previa no ano que vem. Inclusive falou com a família, mas como já está no fim do ano, é o Flamengo, um clube que tem dinheiro, capacidade para montar um time forte para ele. Já tem a informação que o Tite estaria disposto a antecipar seu retorno. O problema agora é o Sampaoli, que tem que aceitar, ou o Flamengo aceitar que é incompetente, pagar logo os 8 milhões para ele à vista e resolver o problema. Tite é o foco do Flamengo, Flávio Prado. Isso que você falou em termos de retorno do Tite bate com as informações que eu tenho também. Ele quer projeto longo, né? Não vai fazer um contrato de não sei o que em outubro, né? Já outubro, novembro, dezembro, não, né? Aí não dá. Mas se vier uma proposta de um time importante, e claro, o Flamengo é um time muito importante. 3 anos de contrato, né? 2, 3 anos de contrato, é claro que ele topa e começa um trabalho agora. Tem que fazer alguma coisinha, tentar chegar na Libertadores, que eu não acho difícil. Acho que o Flamengo, bem alinhado, sem bagunça,
Ele tem condição suficiente. Com ainda muito forte, claro. É só não fazer bagunça, ficar quieto. E o Flamengo, naturalmente, ele vai se classificar para a Libertadores. E, claro, se vier o Tite, ele vai ter toda essa condição. Eu acho que seria uma bela contratação, mas o problema todo, para mim, pega Jorge Jesus. Primeira vez que perder, não joga bonito, não sei o que. É isso. O Jorge Jesus, o Flamengo tem que vir para trazer o Jorge Jesus. Eu não acredito que ele repita o que ele fez. Não tem antecedente dele nisso. No Benfica ele ganhou aquele período. Depois, ele é um treinador, para mim, que fez muito além do que se imaginava dele, do que ele conseguiu repetir. Então, se ele vier para o Flamengo, não é como é o ditado italiano, Vanderlei? Não volte onde você foi feliz, né? Então, eu acho muito difícil que ele volte. Mas vai acabar o raio do fantasma Jorge Jesus. Ele vem aí, fica um ano. Então, se der certo, ótimo. Bom para todo mundo que gosta de futebol. Se não der, acaba o fantasma. Mas, obviamente, que trazer Tite é muito bom. Tite é um treinador de altíssimo nível. Pode fazer grandes trabalhos em quaisquer time. Que dirá com o elenco que o Flamengo tem. Nossa Senhora. Então, e tem que renovar, né? Tem que trocar alguns jogadores. Vai trocando, por exemplo, assim. Isso vai ter que fazer. Tá vendo, professor? O Ancelotti tá lá, né? No Real Madrid. Talvez venha para a seleção, tudo indica que, né? Que não? Que não. Tomara que não. Não estou para treinador estrangeiro dirigir a seleção brasileira mesmo, não. Aí você pega o Real Madrid, até o Frank lá, amigo nosso, falou, o Real Madrid ganhou a Copa do Rei. O Real Madrid não é preparado para... O plantel desses não é caro para você ganhar a Copa do Rei, para ganhar a Liga Espanhola e a Liga Europeia. Não ganhou nada, só ganhou a Copa do Rei. Não mandaram tirar de bola e nem falaram que todos os jogadores eram ruins, desmanchou o plantel. Tá mudando aos pouquinhos, né? Jogadores mais velhos. O Flamengo continua com um plantel muito forte ainda. Muito forte. Você não porque passou o ano em branco e dizer assim, sabe de uma. Vai todo mundo embora e vamos fazer um elenco novo. Chegar alguém que se imponha mesmo, porque eu acho que os caras estão folgados mesmo. Um cara do porte do Tite para fazer esse trabalho, mas óbvio, tem que ter respaldo da diretoria. Eu diria até, viu, Vamp, que essa... cara não folgaria contigo. Eu acho que essa renovação do Flamengo, ela precisa partir da diretoria. Sem dúvida. Porque senão vai pegar jogadores grandes, jogadores de um alto nível. E, Vanderlei, dá para fazer grandes negócios com esses jogadores. Sem dúvida. O Gabigol jogaria em qualquer time do Brasil. 27 anos, 26 anos. O Bruno Henrique, todo mundo quer. Não é? Jogador de alto nível, velho. Anos. Outro jogador. Ascaeta, 25. O Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio a gente não sabe como é que se dá. Mas se ele estiver bem, joga em qualquer lugar. Qualquer time do Brasil. Né? Tem jogadores de um nível muito alto. Então dá pro Flamengo fazer. Mas isso acho que seria muito ruim se partisse de um trabalho. O cara chegou pra fazer. Né? Usa pra fazer a limpeza. Não é legal isso aí. Mas primeiro você limpa a área, depois você passa. Eu acho que o Tite não toparia dessa maneira. Esse tipo de coisa não. Também eu acho que ele deixaria muito claro, olha, vocês querem, eu até topo, mas se vocês estão pensando em reformulação... Alguém me fala quem é. Não, vocês façam a reformulação. Eu acho que ele não chegaria com a vassoura na mão. Acho que pra ele não ficaria legal. O Tite? Eu acho que ele não faria. Acho que ele faria um elenco que ele quisesse ter mas não ele fazer a limpeza entre tá. Entendeu? Você lembra que o Vanderlei, quando chegou o Thiago Nunes no Corinthians, ele tirou 2 jogadores importantes, um era o Ralf e qual era o outro? Jadson. O Jadson. Claro que não foi ele que tirou, pô. Lógico que não. Eram jogadores com história no Corinthians e tal. O Corinthians jogou pra ele a parada. E ele... né? Já começou aquele negócio de demorar pra chegar. Pô, já tirou 2 ídolos e tal, não sei o quê. Não, mandou no internato, não é separado. Então, não era coisa dele. E ele pegou essa bronca. O treinador que chegar no Flamengo não precisa pegar essa bronca. A diretoria que assuma o que ela quer. E pronto, e depois o treinador vai trabalhar, né? Agora, essa informação realmente é uma informação que eu tenho. O Flávio confirmou com as fontes que ele tem até mais fontes ligadas ao Tite. Só que eu corri muito atrás disso até pra falar hoje no canal Pilhado lá. E a informação, sim, que o Tite é a prioridade do Flamengo. Já teve a procura e o Tite já estaria disposto a aceitar, né? Essa volta antes da hora. Até porque, gente, a gente tá falando aí de 2 meses de trabalho. Você tá falando de outubro e novembro. Tá falando de Flamengo. Entendeu? Se é um elenco, tipo assim, Flamengo e Palmeiras, pô, todo mundo quer trabalhar nesses 2 times. São os que vão dar a melhor condição. Por exemplo, ele toparia... Estou falando sério, às vezes eu brinco aqui, eu duvido que ele toparia pegar o Corinthians agora. Não vai pegar, porque tá... né, eleição complicado. Chegando, turbulência. Entendeu? Agora, puta, Flamengo e Palmeiras, baita elenco, ótimo pra trabalhar. Claro que ele pega. A ideia é essa. A ideia é essa, voltar pra time que, pô, ou vai pro exterior,
né? Ou pega time aqui no Brasil que vai manter o nível dele alto. Ele trabalha com jogador de alto nível. Quem tem jogador de alto nível mesmo, na boa? Flamengo, Palmeiras e eventualmente o Atlético Mineiro. Já teriam até tido acertos de bases salariais, tá? Bases salariais. Já teriam tido até esses acertos. Tá muito perto do Tite acertar com o Flamengo. Tá perto. Agora, o que me surpreende é uma informação que eu vi agora do Júlio Miguel Neto, tá? Que é um repórter que já fez live comigo, que acompanha também Flamengo, é que Tite ficaria no clube até dezembro de 2024. É um ano. O que eu tô lendo aqui não é minha essa informação. Mas acho pouco. Acharia que o Tite faria alguma exigência de ficar por 2 anos, mas vai ver, nem ele quer ficar também. Isso é bom para o Flamengo, sabia? Se o Tite quiser ficar um ano... Esse é o negócio. Às vezes ele quer ir pra Europa, isso mesmo. Essa é a preferência. E isso é melhor para o Flamengo, bom para o Flamengo. Então, se ele for uma merda, ele manda logo embora com contar de um ano. E de repente ele chega no Flamengo, ele vai voltar a ganhar título, ele vai voltar a... Mas que chegou a ganhar tudo? Abre o caminho para ele, para essa coisa da Europa, né? Porque ele fez pra mim, fez um belo trabalho na seleção, mas acabou saindo como perdedor. Então ele voltando para o Flamengo, ele vai voltar a ganhar título, vai voltar a ser um protagonista importante e vai facilitar. Aí ele é o técnico da seleção brasileira em 2 Copas e o ganhador de X, Y e tal no Flamengo, que vinha em crise. Já dá uma melhorada. Esse plantel do Flamengo bem administrado pelo Tite você vai ter Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. 4 títulos para disputar. Pelo menos uns 2 ele ganha. É isso mesmo. Ele tem alto nível. Então, e com um elenco de alto nível, com estrutura. O Flamengo, apesar dessa bagunça toda no futebol, quase 10 a estrutura administrativa do Flamengo é excelente. Paga em dia, pode contratar jogador de alto nível. Né? Os jogadores que o Flamengo traz são jogadores de alto nível, pesados. E outra coisa. Tem um jogador do plantel que ele não gosta, vamos discutir. O Cebolinha foi o melhor jogador da seleção com o Tite. Campeão da Copa América. Eu acho que o Cebolinha é um jogador que vai acabar. O Cebolinha é um jogador que vai acabar dando certo no Flamengo. Ele começou, eu me decepcionei, achei que ele ia chegar melhor. Eu me decepcionei muito. Mas eu acho que ele dá jeito, sim. Eu acho que ele dá pra você. Você não pode. Nesse plantel aí, Flávio. É jovem, né, pô? Nesse plantel do Flamengo aí tem uns 12 jogadores, já 13, eu tava calculando aqui, que trabalhou com o Tite na seleção, pô. Porque assim, uma coisa assim, tipo assim, pra mim, erro do Flamengo. O Marinho não era um jogador com perfil do Flamengo no meu modo de entender. Jogador mais veterano e tal. Cebolinha mais jovem, um cara com uma rodagem internacional. Luiz Araújo, que chegou contratado caro agora também, né? Quem? Luiz Araújo. Um dos terceiros. Araújo é outro jogador. Então tem condição de fazer um trabalho legal. Você tem um meio campo que você tem o Pulgar, o Pablo Maia, Gerson. Um jogador novo. O Maia. O Maia, Pablo Maia. Thiago Maia. Thiago Maia. É tanto Maia que tem que... O Filipinho, tá? Do blog Flamengo, é NF Flamengo, né? Ele tem esse blog, N Flamengo, na verdade. Ele tá acompanhando aqui, ele sempre me acompanha, manda informação, agradeço. O Felipe, ele me manda o seguinte: Thiago, vale também dizer que fim de 2024 tem eleição no Flamengo. Então, também por isso, o Tite pode acertar com o Flamengo até o final de 2024. Mais correto. Por causa da eleição, ele não sabe quem vai assumir, ele não sabe o planejamento de quem vai assumir. E a gente sabe que o Rodolfo Landim, ele tem uma boa relação com o Tite. Ele foi chefe de delegação da seleção brasileira. 2019 ele foi. Eu não lembro quando foi. Mas ele foi sim. E eles têm um ótimo relacionamento, eles têm uma é verdade. Ótima relação. Então essa negociação deve estar sendo feita diretamente pelo Landim, tá? Que, Landim e Braz não estão atendendo ninguém, tá? Ninguém, sumiram. Eu garanto o seguinte, até ontem, por volta de 4, 5 horas, não havia contato do Tite com o Landim. Com ninguém do Flamengo. Até aquele momento. Isso não quer dizer que 10 minutos depois não teve, que durante a noite... O empresário do Tite nesse momento, Gilmar Veloz. A informação é que estão tendo reuniões com o Gilmar Veloz. Até ontem à tarde, não. Mas isso, cara, do jeito que tá efervescente, pode ter... não tá aí, era verdade a informação, mas dali a 10 minutos ligou, ontem a noite toda, hoje o dia todo. Ou seja, a negociação está acontecendo, está no momento de acontecer. Então, até ontem, 4 horas da tarde, não. Mas dali pra frente, eu acredito que estejam conversando, sim. Eu acredito que vai fechar já, tá? Eu acredito, é hoje? Não sei, mas eu acho que nessa semana. São Paulo embora logo, filho. Pô, o Boleirada tem... Eu vou te falar, o Tite... Flávio, cara. A gente vai continuar o debate. Guarda o que você quer falar, que você sempre esquece. Bomba, cadê? Vene Casagrande, a pergunta que todo mundo quer saber.
O Tite vem ou não vem para o Flamengo? Fernanda Maia, seria leviano da minha parte eu dizer que o Tite vem ou que o Tite não vem. O que eu posso dizer para você e para o público que está nos assistindo é: o Flamengo está tentando a contratação do Tite já para agora, para outubro. E por conta disso, o Flamengo ainda não anunciou a saída do Sampaoli. Porque a gente conhece já a diretoria do Flamengo, a diretoria do Flamengo só anuncia a saída de treinador depois que tem outro treinador já acordado. Foi assim com todos os treinadores que saíram. Exemplo, Paulo Souza, ele comandou um time, ele comandou o Flamengo diante do Red Bull Bragantino, se não me engano, sabendo que seria demitido. Sim. Enquanto isso, o Flamengo estava conversando com o Dorival Júnior na época, que era treinador do Ceará. Então o Flamengo conversa com o Tite, tenta convencê-lo a aceitar um projeto. Essa conversa, tá tudo... Negociação em andamento. Então eu só acredito se a for negociação do está em andamento. Tá assim. Só que o Tite tinha a ideia de não trabalhar nessa temporada. Ele queria trabalhar apenas em 2024. Só que agora ele está... A diretoria tenta convencê-lo a aceitar esse projeto já desde outubro. O que eu acho certo, tá? Porque se você assume o trabalho agora, você já começa a planejar a temporada seguinte. E a ideia da diretoria do Flamengo é virar para o Tite e falar: Tite, você vai escolher o gerente de futebol, você terá a chave do ninho do urubu, tal como fez o Jorge Jesus. Então a ideia da diretoria é essa. O que eu acho errado, se você me perguntar assim: Vene, saindo de São Paulo e chega o Tite, tudo vai melhorar da água para o vinho? Não, não vai. Porque as coisas têm que mudar lá na diretoria também. Em qualquer empresa, em qualquer lugar do mundo, os responsáveis pelo departamento de futebol do Flamengo, eles seriam cobrados. Alguém seria demitido, porque tudo que eles fizeram em 2023 foi errado. E aí eu pergunto pra você: Juan não é cobrado, que é um gerente técnico, não sei nem que cargo é esse, a verdade é essa. O que o Juan faz no dia a dia do Flamengo? Ninguém sabia responder. O Fabinho, gerente de futebol, também deveria ser cobrado. O Marcos Braz, vice-presidente de futebol, eu nem preciso dizer, né? Nem sei por que ele continua no cargo, eu no lugar dele já teria pedido para sair. O cara mordeu um torcedor, isso é muito grave. E o Bruno Spindel, o diretor executivo, também é outro que precisa ser cobrado. Todas as decisões do departamento de futebol do Flamengo foram erradas em 2023. Ô Pedrosa, esse cara aqui é a melhor opção pro Flamengo. Tem uma outra foto, põe outra foto lá. A outra foto é só rolé, né? Cadê outra foto? Troca lá, o Cris tem. O Cris, tu botou outra foto. Aí, ó. Ele comanda um time, que é o Al Hilal da Arábia Saudita. Se ele fica demitido, eu não tenho dúvidas que a diretoria do Flamengo, se ele é demitido ou ele fica livre no mercado, a diretoria do Flamengo vai atrás dele. Sabe por quê? É ano político. E quando é ano político é totalmente diferente. O Landim ia perder um pouco do orgulho, ia tentar contratar o Jorge Jesus novamente, porque sabe que o Jorge Jesus seria a grande cartada dele. No futebol brasileiro, o Tite sobra, com larga distância. A gente está falando aqui de um cara que foi campeão de tudo o que ele pôde, treinando um time no futebol brasileiro, e além da trajetória dele com a seleção brasileira, que tudo bem, teve seus erros durante as Copas do Mundo, erros pontuais que a gente vai colocar aqui, mas as preparações da seleção brasileira, principalmente no último ciclo, elas foram muito bem feitas. E eu discordo do Vene no sentido de, eu acho errado entregar. Eu também acho errado, Vene, em qualquer outro clube, só que no Flamengo a gente sabe a bagunça que é. É melhor deixar na mão do Tite, para ele poder escolher os profissionais que ele tenha no seu entorno, do que deixar na mão da diretoria. Nisso aí eu sou a favor. Você vira pro Tite e fala assim: Tite, você terá a opção de escolher o gerente de futebol. Nisso aí eu sou a favor. Eu só acho que a diretoria tem que fazer uma autoanálise também. Não é simplesmente botar a responsabilidade no treinador. O staff do treinador está conversando com o Flamengo? Sim. Jorge Sampaoli não vai ficar. Estão acertando detalhes da multa, como será feito o pagamento, né? E ele vai embora. O Flamengo terá um outro treinador no sábado contra o Bahia. Pode ser o Mário Jorge, do Sub-20, que é o mais provável. Ou então, até mesmo, quem sabe, o próprio Tite, o que é mais difícil nesse momento. Está muito em cima. Mas existem conversas entre Tite e Flamengo. E o Tite fez algumas exigências ao Flamengo que está propenso a aceitá-las. E entre elas, algo muito comum no futebol, ele quer levar toda a sua comissão técnica, a comissão técnica que esteve com ele nos últimos anos, trabalhando na seleção brasileira, que esteve com ele muitos anos no Corinthians, o Matheus Bach, que é filho dele, o Kleber Xavier, que é o seu auxiliar, os analistas de desempenho, o Fábio Maceredian, que é preparador físico, uma comissão técnica gabaritada. Então eles estão conversando, sim. O Flamengo tenta o Tite. Há uma ideia de que assuma agora, para já iniciar o trabalho e tentar a classificação para a Libertadores via Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo
está fora. Muita gente falando, ainda dá para ganhar o Campeonato Brasileiro. Eu acho que é praticamente impossível, porque são 11 pontos de diferença. Mas a meta do Flamengo nesse momento é buscar a vaga na Libertadores da América. O Flamengo é o 7º colocado. Então a diretoria quer que Tite comece a trabalhar logo, caso seja contratado. O treinador almeja começar o trabalho em janeiro, mas as partes estão conversando. E pode ser, sim, que Tite venha a ser técnico do Flamengo. O Tite, ele se destaca. Ele é um grande profissional, né? O Tite, ele vem de um desgaste de 2 Copas do Mundo com a seleção brasileira, onde ele realmente não foi bem. Fez escolhas equivocadas e persistiu nelas na Copa do Mundo do Catar no ano passado. Então o Tite tem esse desgaste de ter dirigido a seleção brasileira e de fato não foi bem. Embora tenha feito uma grande eliminatória, mas na hora da verdade a seleção brasileira do Tite não emplacou. Perdeu a Copa América para a Argentina no Maracanã em 2021, o que fez com que o time do Messi ganhasse confiança e viesse a ganhar a Copa do Mundo. Nas 2 últimas Copas do Mundo parou nas quartas de final contra Bélgica e Croácia, que são grandes seleções, mas o Brasil tem muito mais tradição e muito mais possibilidades, né? Embora nas 2 tenha até conseguido fazer bons jogos e até ter tido a chance de se classificar, mas não classificou. E aí o que fica é o resultado. Mas não dá para desprezar o currículo do Tite. O Tite é o maior treinador da história do Corinthians. Ele ganhou tudo no Corinthians. Tudo o que você possa imaginar. Ele só não ganhou a Sul-Americana no Corinthians porque ele não disputou a Sul-Americana no Corinthians. Mas o resto ele ganhou tudo. E ele ganhou a Sul-Americana com o Internacional de Porto Alegre. Ele é um grande treinador. Claro que ele tem o estilo de jogo dele, que muitas vezes não agrada, mas uma coisa é certa, os times do Tite, eles são competitivos, eles são aguerridos. Eu nunca vi um time do Tite sem estar bem armado em campo e com preguiça, sem postura. Ele motiva muito bem o seu time. Ele é um gestor de vestiário, principalmente em clubes, muito bom. E, obviamente, que mediante a tudo o que vem acontecendo no Flamengo neste ano de 2023, o Tite irá trabalhar com um elenco diferente no ano que vem. Ainda terá muitos jogadores desta geração, mas muitos não estarão mais. Podem até alguns deles ir para a comissão técnica. Se atentaram para isso? Felipe Luiz, por exemplo, é um cara que tem um relacionamento excelente com o Tite. Seria uma experiência riquíssima para o Felipe Luiz, por exemplo, estar na comissão técnica do Tite para iniciar a sua trajetória como treinador de futebol. Ele está se preparando para isso. O Felipe pode encerrar a carreira esse ano. Everton Ribeiro, que o Tite é fã, levou para a Copa do Mundo, tem a sua renovação de contrato indefinida. Gabigol e Tite, está claro que o Tite não é um grande fã do Gabigol, mas reconhece a qualidade dele, obviamente. E aí, eles vão trabalhar juntos, caso o Gabriel fique, que eu acredito que ele vai ficar, porque não há propostas para ele sair do Flamengo. Bruno Henrique, muito assediado, mas a tendência é que ele permaneça no Flamengo, pela identificação que ele tem com o clube, pela vontade do jogador que é ficar no Flamengo, e também porque o Flamengo fará uma boa proposta para ele diante da concorrência que surgiu. Então o Tite não terá, por exemplo, Davi Luiz não deve permanecer, Felipe Luiz é provável que não fique, Rodrigo Caio é provável que não fique, né? O Pablo é um jogador que, se aparecer uma situação de negociação, ele deve sair. O Flamengo terá algumas peças diferentes e, obviamente, contratações que virão, né, para o Flamengo na próxima temporada. Vice da Copa do Brasil no domingo, um clima constrangedor para o técnico sampaoli, a verdade é essa.
Desde o apito final, o Landim não trocou nenhuma palavra com o Sampaoli, não trocou olhares, não conversou, não falou com o Sampaoli. Isso lá em São Paulo. No voo de volta também. Nada aconteceu. Ou seja, ali o Sampaoli já sabia que seria demitido, ou na verdade que será demitido, porque ele ainda não foi demitido de maneira oficial. Inclusive a situação que o São Paulo está vivendo é constrangedora. Gente, olha só, na boa, eu acho que o São Paulo fez um péssimo trabalho no Flamengo, acho que o São Paulo poderia ter entregue muito mais do que ele entregou. Só que estamos falando de uma pessoa, é um ser humano que está trabalhando no Flamengo com 5, 6 pessoas ao lado dele, e o que a diretoria do Flamengo está fazendo com ele é constrangedor. Fizeram a mesma coisa com o Paulo Souza. O Paulo Souza comandou o time do Flamengo contra o Red Bull Bragantino, se não me engano, sabendo que seria demitido, sabendo que a diretoria do Flamengo estava buscando, conversando já com outro treinador, que no caso, na ocasião, era o Dorival Júnior, então o treinador do Ceará. Estão fazendo a mesma coisa com o São Paulo. Eu não concordo com esse tipo de postura. Demite logo o rapaz, demite logo o profissional. É um argentino, está morando no Brasil por causa do Flamengo, sempre respeitou o Flamengo, repito, apesar de ter feito um péssimo trabalho, sempre respeitou a instituição do Flamengo. Fazer isso não é o correto, gente. Não acho certo. Pelo menos essa é a minha opinião. Eu não sei se vocês concordam. Hoje o São Paulo deu treino na parte da tarde, algo que é muito pouco comum. Poucas vezes o São Paulo comandou um treino à tarde, e o treino foi colocado para tarde, a reapresentação à tarde. Por quê? Para ver se dava tempo de demitir o treinador. Mas a diretoria do Flamengo só vai demitir o São Paulo depois que encaminhar a contratação de um outro comandante. E foi constrangedor. Várias pessoas que estavam hoje no Ninho do Urubu falaram. Vene, foi constrangedor. O São Paulo dando treino, sabendo que vai embora. Péssimo isso, péssimo. Tem que ter respeito com o profissional. Quer demitir? Demite logo. Ah, mas não tem ninguém para assumir. Pô, mas isso aí foi um erro da diretoria, que não tem nenhuma comissão técnica permanente hoje no clube. Chama o Mário Jorge, treinador do Sub-20, mas fazer isso eu não acho correto, tá? Eu não acho correto, pelo menos é a minha opinião. Dito isso, o Flamengo iniciou a preparação para pegar o Bahia no sábado, 4 horas da tarde. Esse é o próximo jogo do Flamengo na temporada. O Flamengo agora só tem jogo no Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem 14 jogos pela frente, tá? 14 jogos. Do dia 30 de setembro ao dia 3 de dezembro, o Flamengo terá 14 jogos. E a diretoria do Flamengo está buscando um novo comandante. São Paulo está lá, mas a gente sabe que é por pouco tempo. Daqui a pouco a diretoria do Flamengo vai anunciar a saída do treinador e o pagamento da multa rescisória dele, que ultrapassa os 10 milhões de reais. Por falar em multa rescisória, o Flamengo vai chegar aí a 50 milhões de reais em multa rescisória na gestão Rodolfo Landim. É muita coisa. E o nome da vez é o do Tite. Pois é, treinador que está livre no mercado desde a saída da seleção brasileira, comandante da seleção brasileira nas 2 últimas Copas do Mundo. Sei que muita gente vai falar assim, poxa, o Tite, ai, como que é o Tite, como que vai ser o... Gente, o Tite no futebol brasileiro, ele sobra. Eu acho que ele não é treinador para a seleção brasileira, mas no futebol brasileiro ele sobra. A questão é, o problema do Flamengo hoje não é só treinador. Eu tenho opinião, pode vir o Pepe Guardiola hoje, que não vai dar jeito no Flamengo. Por quê? Porque os jogadores estão acomodados, porque não tem cobrança em cima dos jogadores. A saída do Sampaoli, na minha opinião, pode melhorar o ambiente, vai melhorar o ambiente, mas não vai melhorar tudo, não vai mudar da água para o vinho Flamengo, muito pelo contrário, cara, muito pelo contrário. A cobrança tem que começar ali no departamento de futebol. Falar nisso, o Landim não vai cobrar o departamento de futebol, o Landim não vai cobrar Juan, Marcos Braz, Bruno Spindel, Fabinho, eles não serão cobrados? É só culpa do treinador? Será que é só culpa do treinador? Não, não é só culpa do treinador, não é. Os jogadores precisam ser cobrados. Inclusive tem que ter uma mudança drástica no elenco do Flamengo para 2024. Uma mudança drástica, é a minha opinião. E o Tite é a bola da vez. O Flamengo conversa com o Tite. Tite desembarcou há pouco no Rio de Janeiro. Ele tem casa no Rio de Janeiro, ele mora, na verdade, no Rio de Janeiro, estava passando alguns dias de férias em Porto Alegre, mas ele já veio para negociar
com o Flamengo. A negociação já está em andamento. Ele veio para tentar fechar. O Flamengo está tentando fechar com ele já para outubro. E quis o destino que a estreia de Tite possa ser contra o Corinthians, clube que ele tem uma identificação enorme, porque o primeiro jogo do Flamengo em outubro, no dia 7 de outubro, é contra o Corinthians. Corinthians e Flamengo na Arena Neoquímica. Porque agora, dia 30, nesse sábado, é Flamengo e Bahia. Existe a chance do Tite não estar à frente ali. Isso se o Tite for contratado. Isso se ele aceitar o projeto do Flamengo. O certo, e a informação que eu tenho, é que o Flamengo ofereceu para ele o contrato até dezembro de 2024, que é quando acaba o mandato do Rodolfo Landim. O que é o correto, tá? Não faz sentido o Rodolfo Landim oferecer um contrato até 2026, por exemplo, com o treinador, sendo que o mandato dele vai até dezembro de 2024. Não faz o menor sentido. E o Tite está conversando sim com a diretoria do Flamengo. A diretoria do Flamengo tenta fechar com o Tite o quanto antes para poder anunciar a saída do técnico Sampaoli. Inclusive, para os jornalistas presentes no aeroporto, no desembarque do Tite aqui no Rio de Janeiro, o Tite não falou nada. Ele foi questionado, ele não quis falar sobre o Flamengo. Se não tivesse nada, ele já teria negado, gente. Isso é óbvio, né? Agora, Tite vai dar certo ou não? Eu repito, para dar certo tem que mudar muita coisa no Flamengo. No Ninho do Urubu, na diretoria, no departamento de futebol e no elenco, gente. Gente, tem que ter mudança no elenco. E é a verdade. Muita gente pede aqui mudança no elenco e pede para o Everton Ribeiro ficar. Gente, na minha opinião, o Everton Ribeiro já deu também. É a minha opinião, eu não sou dono da verdade. Ele já deu, Felipe Luiz já deu, Rodrigo Caio já deu, Pablo já deu, o goleiro Santos já deu. Vários ali, ó, tem que dar adeus. Esquece, não tem que renovar com o Gabigol agora. O contrato do Gabigol vai até dezembro de 2024. Tem que esperar para ver qual será o desempenho dele nos próximos meses. Ele vive uma queda. O Pedro, para mim, já deu. O Flamengo tem que vender o Pedro, senão é um ativo que cada vez mais vai se desvalorizar. Desses aí, o Bruno Henrique, para mim, é o único que tem que ficar. Tem que fazer um esforço para ficar. Tem que ser prioridade para ficar. Agora, fora isso, tem que ter a limpa geral no elenco do Flamengo. E repito, pode vir o Pepe Guardiola. Se não mudar a cultura dentro do Ninho do Urubu, o Flamengo não vai para frente. E quando eu digo mudar a cultura dentro do Urubu, é ter que ter cobrança em cima do elenco. Não está tendo cobrança em cima do elenco. E aí eu quero saber de vocês. Vocês aprovam a chegada do Tite, caso ele seja contratado? Tite desembarcou no Rio de Janeiro, tem negociação em andamento, está muito próximo de fechar com o Flamengo. Vocês aprovam ou não aprovam? Quero a opinião de vocês. Então tá aí, nação. Tá aí as últimas notícias do Flamengo. Vamos ver no decorrer do dia o que vai acontecer. O Sampaoli deve ser demitido aí nas próximas horas. E tá aí. Tite deve assumir o comando do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer. Nação, deixa a sua opinião nos comentários. Não se esqueça, deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreva. Assim sempre você estará ligado nas notícias do Mengão. Muito bom dia para todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo.